Caso você não ouviu o meu nome, Gustavo. Caso alguém me conheça, nome de transmissão. Sou casado com Paulo, uma serva do Senhor. Temos um filhinho, Natan, também. Deus queira também sirva a esse nosso Deus. Eu queria começar conversando com vocês sobre a importância, não sei quantos de vocês já perceberam, do tema amizade. Ele é trabalhado em vários aspectos, em diferentes momentos, seja filmes, séries, animes e tantas outras coisas. Mas eu não queria falar dessas coisas, eu queria falar de como a amizade é tratada à luz da Bíblia. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que a amizade ela se distancia muito dos valores que são postos hoje. Muitas vezes a amizade verdadeira, para muitos que não têm a Bíblia como base, é uma amizade centrada no eu. É uma amizade egocentrada, que tudo gira em torno daquilo que eu faço, daquilo que eu reajo, daquilo como eu participo das coisas. Ou é uma amizade baseada em valorização das ações que a gente toma. Se você não me valoriza, você não é meu amigo. Já na palavra de Deus, pelo contrário, a amizade tem um sentido completamente diferente. É um sentido de doação, é um sentido de serviço, é um sentido de continuar incentivando uns aos outros a olhar para Cristo por intermédio desse contato, por esse intermédio de estar junto. Para a gente ter noção, a gente basta analisar algumas histórias da Bíblia, eu vou citar elas rapidamente. A gente tem lá em Daniel a história dos 3 jovens que são jogados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu vi essa semana que o coração daqueles jovens queimavam mais do que aquela fornalha, queimavam por Cristo, eles estavam juntos ali em amizade. A gente tem a história do relato do cuidado, do investimento de Ruth e Noemi, por exemplo. Porque a gente não pode falar também de Davi e Jonatas, que sempre estavam ali em comunhão e apoio. Em Provérbios a gente encontra um versículo, parte de um versículo que é muito usado. Amigos que são mais chegados do que irmãos. A gente poderia falar de Paulo e Timóteo, a gente poderia dar muitos exemplos. Mas acima de tudo, a gente tem um exemplo do próprio Jesus dizendo: eu não chamo vocês mais de servo, e sim de amigos. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas vocês o posso chamar de amigos. O tema da amizade é simplesmente desafiador e ao mesmo tempo encantador. Muda, transforma, leva outras pessoas a estarem próximo de Cristo. Por isso eu vou propor uma definição já de começo, de uma nova visão sobre que a gente tenha com relação à amizade, à luz das Escrituras. Onde a amizade verdadeira, ela serve principalmente, e já pense sobre a sua vida assim como eu devo pensar na minha. Ela serve principalmente para nos conduzir e mostrar o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Quem é Ele e o que Ele pode fazer em nossas vidas se a gente se rende a Ele. Gostaria de convidar vocês a abrir lá no texto de hoje, pensando se as nossas amizades, ou até mesmo nós mesmos, em frente ao que a gente conhece, as pessoas que a gente conhece, você enquanto amigo, temos conduzido as pessoas para encontrar o poder de Cristo e perceber que quando a amizade encontra o poder, tudo pode ser transformado. Abram, por favor, lá no nosso texto, em Lucas, capítulo 5, verso 17 a 26. A gente ainda não vai fazer a leitura dele, só para que você já deixe aí marcado. Antes disso, eu queria fazer uma recapitulação, já que a gente está estudando esse capítulo há cerca de 2 semanas atrás, começou com o William, depois Alex também veio aqui e falou um pouquinho. O texto ele vai acompanhar a jornada de Jesus. A gente vê inicialmente a pesca milagrosa, onde Jesus vai comissionar alguns discípulos para si. Em seguida, a gente vai ter também a cura de um leproso. E a gente viu, Alex destacou isso, que o leproso ele tinha que ir lá, oferecer os sacrifícios, tudo bonitinho, e de acordo com a tradição, de acordo com a lei, tudo certo. No entanto, uma das coisas que Jesus pede é que não saia anunciando com relação ao nome dele. Esse leproso, ao ser curado, ele não cumpre essa determinação e sai falando a todas as pessoas sobre o milagre que Jesus fez ali para eles. Isso vai afetar a ida de Jesus a certos lugares. Agora, se antes já era um pouco complicado de Jesus chegar,
Agora era ainda mais complicado. Então a gente vai entrar diante do momento que é desafiador e confrontador. O texto que a gente vai ler agora é a cura do paralítico. Com isso em mente, com esse contexto em mente de que Jesus já vinha curando e a sua popularidade já vinha crescendo, isso vai nos ajudar a entender um pouco mais a palavra de Deus e conseguir aplicar ainda melhor esse texto em nossas vidas. Agora a gente parte para a leitura do texto. Lucas 5, do 17 a 26. Diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E, não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subido ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Os escribas e os fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais difícil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para a sua casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o seu leito, em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Vamos orar. Pai, faz um milagre em nossos corações, ó Deus, de nos rendermos ao Senhor, o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, para que as nossas vidas tenham sentido ao te glorificar, ao te honrar. Que as nossas amizades, que as nossas conversas, que as nossas vidas possam servir de testemunho diante do Senhor. Eu te peço, ó Deus, que aqueles que já te conhecem possam continuar te servindo e te glorificando. E, Pai, se há alguém que ainda não te conhece, te peço humildemente, ó Deus, se coloca no coração dessas pessoas, mostrando a importância de que é se render ao Senhor. Que a palavra de Deus possa tocar os corações. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. No verso 17, tudo indica que após a cura do homem que tinha lepra, como eu tinha comentado, se passou algum tempo até Jesus voltar para Cafarnaum. Um certo dia estava Jesus ensinando sobre o reino de Deus, que é o costume, como de costume ele já fazia, e a leitura do versículo indica que ao redor deles estavam diferentes públicos. Diferentes pessoas estavam ali. A gente tinha pessoas da região, provavelmente alguns curiosos, mas principalmente temos fariseus e mestres da lei. Lembre-se, a gente vai falar um pouco sobre esses dois personagens. Diante desse verso, é importante analisarmos algumas coisas que vão dar mais sentido aos acontecimentos que a gente vai ver mais na frente. Primeiro, a gente pode notar que a reputação de Jesus ela já tinha crescido consideravelmente, porque não seria verdade se os fariseus não estivessem lá. Os fariseus eles eram responsáveis, autoridades religiosas, responsáveis muitas vezes por fiscalizar o que estava sendo dito sobre a palavra de Deus. E eles estavam lá querendo ouvir Jesus, estavam lá querendo olhar os ensinamentos daquele novo mestre. Só que eles não estavam buscando o ensino de Jesus, eles estavam buscando em Jesus algum meio de mostrar que ele estava descumprindo a lei, alguma forma de capturar Jesus em alguma falha, em algum erro que ele falasse, alguma blasfêmia que ele soltasse. E quem eram essas pessoas? Os fariseus eles tinham grande influência na região como líderes religiosos, como eu já comentei.
Mesmo que eles não fossem tão numerosos, a influência deles ainda era muito grande, eles eram muito fortes nesse aspecto. Uma das coisas que os fariseus tinham, e quando você vai lendo a palavra de Deus, você vai percebendo nos confrontos de Jesus com eles, é que eles tinham uma grande necessidade de mostrar aos outros o que eles estavam fazendo. Eles não estavam tão preocupados com a essência do que estava em seu coração, com a motivação, mas eles estavam muito mais preocupados em mostrar a Alex, olha o que Gustavo está fazendo, a mostrar a Paulinho, olha o que Gustavo está fazendo. Os fariseus, eles se preocupavam mais com o externo do que com o interno. Por isso que muitas vezes eles até mesmo colocavam um peso sobre a lei que não existia, não era algo que Deus pedia. Então, perdoar os pecados uns dos outros já era algo complicado, já era algo difícil e tudo mais, e eles iam com mais peso, com mais coisas a serem feitas em cima daquilo. Eles se preocupavam com o exterior mais do que contemplar quem era o Senhor, a tal ponto que eles estavam ignorando o próprio Deus encarnado na frente deles. Eles estavam olhando para Jesus, vendo Deus ali na frente deles, em homem, mas mesmo assim eles não conseguiam observar isso. Geralmente a gente ouve essas coisas e a gente, sobre a classe religiosa e tudo mais, e a gente tende a pensar que a gente está distante disso. Eu não sofro com essas coisas, eu não faço essas coisas. Isso é coisa do fariseu, não de Gustavo, não de cada um de vocês em algum aspecto, em algum momento. Como se a gente não fosse afetado na busca por mostrar aos outros aquilo que a gente vem fazendo. Parece que a gente escuta esse tipo de coisa e age como se a gente não buscasse reconhecimento externo. A gente não quer, eu não quero ser elogiado, para mim está tudo bem. Será que é mesmo? Uma pergunta, você já fez algo simplesmente para agradar outra pessoa? Simplesmente por agradar. Talvez nem agradasse a Deus, mas você queria agradar outra pessoa. E eu vou dar um exemplo rápido aqui. Um bom tempo atrás, quando eu estava começando a caminhar com Cristo, uma pessoa chegou para mim e disse, Gustavo, você poderia parar, ou diminuir, se possível diminuir e depois parar, a quantidade de palavrão que você fala? Eu falava muito palavrão, era assustador, é ridículo na realidade. E eu falava muito palavrão. E aí eu gostava muito dessa pessoa, eu olhei para ela, pensei, né? Não, na sua frente realmente eu não vou falar mais palavrão. E aí que está a frase, na sua frente eu não vou mais falar palavrão. E o que eu fazia? Quando aquela pessoa estava próximo de mim, eu não falava palavrão. Mas quando ela saía, o que eu não tinha falado com ela, eu tentava duplicar com os outros. Eu falava sempre mais palavrão quando a pessoa não estava. E por que isso estava acontecendo? E qual é o problema disso? É que a minha preocupação não estava em entender o motivo pelo qual ela estava pedindo aquilo, glorificar a Deus. Eu estava mais preocupado em agradar a pessoa, em mostrar àquela pessoa que eu tinha mudado. Eu estava mais preocupado em agradar ela, não agradar a Deus. Estava mais preocupado com o externo e não com a motivação correta quanto àquilo. Depois de um tempo, caminhando com Deus, sendo acompanhado por algumas pessoas, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava indo para a escola na época, e eu pensei, por que eu não paro de falar? Porque eu posso glorificar a Deus com isso. E o coração é transformado não porque os outros vão achar A ou B, mas simplesmente porque Deus é a motivação correta para que o meu coração seja transformado. Os fariseus muitas vezes não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados em o que é que eles podem pensar sobre mim se eu não fizer tal coisa, se eu não souber tal versículo, se eu não caminhar dessa forma, se eu não vestir desse jeito, se eu não falar dessa forma. Muitas vezes a gente acaba agindo dessa maneira. Nossas motivações para servir ou para fazer algo está mais baseado no que os outros pensam do que naquilo que Deus pede para a gente fazer. Outro exemplo simples é com relação à alimentação e dieta. Lá em casa, bichinho de pole, muitas vezes eu digo, nego, vou começar de novo aqui a dieta. Você está vendo que não está dando certo. Então, vou começar aqui novamente a dieta, vou tentar novamente. E ela me dá super apoio. E olha o que eu faço. Pelo menos tentava, não estou tentando fazer mais. Eu dizia, olha, coisa muito honrada, um homem muito honrado, né? Reconhecimento. Eu disse, não, deixe que a janta e o almoço eu vou fazer, porque eu já faço minha comida, faço a de Natan, faço a sua, faço todo mundo. E aí o que eu fazia? Na frente de Poli, eu não colocava aquele prato enorme. Mas, por exemplo, para saber se o feijão estava gostoso, eu provava umas 7 vezes. Né? E a carne? Eu podia provar umas 3 ou 4, 5, talvez 6. Entende? A minha preocupação não era em
buscar uma saúde para glorificar a Deus e estar com minha família. A minha preocupação era em honrar a minha palavra, porque eu disse que eu queria emagrecer. Para a Polly, quando viu o prato menor, ela disse, poxa, bacana, ele está tentando. Mas eu sabia que eu estava falhando. O nosso coração e as nossas atitudes, se você for analisar, se eu for analisar, muitas vezes se parece mais voltada para o fariseu, que quer simplesmente o reconhecimento, que quer simplesmente mostrar ao outro que faz, e não a dizer, qual é a minha motivação em estar fazendo certa coisa? Qual é a sua motivação? Sua motivação em mudar tem vindo de um coração que entendeu a vontade de Deus e sabe que precisa se aproximar dele, ou está mais preocupado com o externo, com a aparência? Será que você, assim como eu, vivemos de aparência, como os fariseus, ou de essência, buscando ser amigo de Deus? Eu quero agradar o meu amigo, o Senhor Jesus Cristo. É para Ele que eu vivo, é para Ele que eu sirvo. É por isso que eu vou fazer tal coisa. No verso 18 e 19, algumas traduções vão dizer maca ou leito, aí não tem tanta diferença quanto a isso. De todo modo, a gente sabe, por meio lá de Marcos, que foram necessárias 4 pessoas para carregar isso aí, carregar essa cama ou esse leito. E aí eu queria que você, por favor, usasse o máximo da sua imaginação para imaginar como é esses homens, 4 homens com um leito, um paralítico ali no meio, e eles levando isso, no meio da rua, com um monte de gente correndo para ver Jesus, ou já estavam lá, por exemplo. Imagine, a partir de agora, alguns exemplos que eu vou dar exigem muito da sua imaginação, assim como foi da minha. E eu estou pedindo esse recurso não porque não preciso, é só algo a mais. Mas quando a gente começa a imaginar o que esses amigos fizeram, a reação e a ação do paralítico e as palavras que Jesus dirige a ele, talvez muita coisa mude em nosso coração de como a gente deve lidar uns com os outros. Imagina a luta e a determinação que esses amigos tiveram. Percebam o objetivo dos amigos e como o texto em Lucas põe uma ideia de uma insistência sadia. Dependendo das traduções, vocês vão perceber isso. Eles perseveram, eles têm esperança e, acima de tudo, eles têm fé. Os 5, os 4 que levavam, mas o paralítico que estava no leito, eles têm fé. A gente vai ver isso um pouco mais à frente de uma forma mais forte. Notem as expressões usadas por Lucas em diferentes traduções. Eles tentaram fazê-lo, pô-lo, colocá-lo ou levá-lo. Era como se fosse assim, a gente quer chegar lá, a gente precisa levar essa pessoa para próximo de Cristo. Nota a atitude desses homens. Agora se pergunte se sua atitude frente às pessoas que você conhece, as pessoas que estão enfermas, as pessoas que precisam conhecer mais a Cristo, é dessa forma. Eu preciso fazê-lo, pô-lo, colocá-lo, levá-lo diante do Senhor, para que ele conheça o poder verdadeiro. Não era uma tarefa fácil e não parecia nada glamuroso. Quase que uma coisa meio estranha de você ver. Imagina uma pessoa aqui, numa maca com 4 segurando. Umas cordas segurando, aquele homem lá. Não era uma cena muito bonita de se ver. Você pode achar algo de honra, até, mas para a época, eles estavam levando um pecador, um cara que estava ali naquela maca, provavelmente por causa do seu pecado. Não fazia nem sentido para muitos ali. Pelo contrário, ali estavam autoridades religiosas, vizinhos da região, curiosos, tudo que poderia fazer com que aqueles amigos vissem mais o externo e não o real objetivo. Levar o paralítico, seu amigo, ao encontro do poder, que é Jesus Cristo. E agora eu quero que vocês notem o contraste. Inicialmente eu falei dos fariseus, preocupados com o externo, com o que eu posso mostrar, com o que eu posso fazer, com o que vão pensar de mim, com o que vão achar de mim, como é que eu devo falar. É o externo. Agora a gente olha os amigos e é um contraste completamente diferente. Eu estou pouco ligando porque estão pensando de mim. O meu objetivo é levar esse meu amigo aqui para próximo de Cristo. Ele precisa ser curado por Cristo. Ele precisa ser levado a Cristo. Ele precisa ouvir o Senhor. Pouco importa o que vai acontecer, mas o meu objetivo é chegar lá. Eu quero encontrar o poder. O contraste é claro. Se por um lado temos muitos preocupados com a aparência, do outro lado temos alguns preocupados com a essência. Aquilo que realmente importava, conhecer o Senhor, mesmo que tivesse que passar por uma situação complicada.
eu ainda queria continuar nessa imaginação de vocês, trazendo uma imagem que mesmo comentando, seria bacana para a gente poder imaginar. Isso é uma referência de uma casa daquela época. Percebam as dificuldades que esses homens passaram. O texto vai relatar que inicialmente eles tentaram entrar pela parte ali da frente. Não tinha como, tinha muita gente ali, não tinha várias entradas, não era uma casa enorme, muito provavelmente, era uma casa de Cafarnaum, de uma região que não era tão rica nesse aspecto. E por isso eles têm que entrar pela parte lateral, por aquela escada. 4 homens. Você já carregou uma geladeira com só você e outra pessoa numa escada, só você e outra pessoa, você vê o desmantelo que não é? Já é uma complicação. 4, carregando uma maca. Imagina as dificuldades, imagina as possibilidades que esses homens tiveram de desistir. Eles tinham que, inicialmente, só entrar pela porta, mas não dava, era muita gente. Agora a gente tem que passar pelo lado, levar esse homem pela escada, subir lá no telhado, abrir de alguma maneira e descer ele direto a Jesus. Essa era a missão daqueles homens. Provavelmente, eu e você, gente, rapaz, está complicado, meu braço já está ficando dormente. Tu devia ter emagrecido mais, não sei, está complicado. Não vai dar, não. Essa escada aí, velho, não vai não. Tem que ter corda ainda, não sei nem amarrar direito. Quantidade de desculpas que a gente poderia conseguir arrumar. Mas essa imagem não é a única referência que eu quero trazer a vocês. Eu gostaria de compartilhar com vocês também, e eu peço que, por favor, continue usando a sua imaginação, uma música que vocês podem escutar, que vai trazer ainda mais profundidade para a ação de amizade, que quer levar o encontro do poder. Perceba que, por vezes, para levar as pessoas a Cristo, dificuldades são encontradas. Você, provavelmente, para estar aqui hoje, você que se rendeu ao Senhor, ou você que está dizendo, meu Deus, será que isso vale a pena? Você encontrou dificuldades para estar aqui. Você tem pessoas amadas suas que você quer muito que encontrem a Cristo e você tem dificuldades também para colocá-las próximo ao Senhor. Momentos são difíceis, as circunstâncias não parecem ajudar, porém, é preciso olhar para Cristo e manter nosso pensamento, nosso sentimento e a nossa ação naquilo que realmente importa. Eu queria que vocês ouvissem essa música e, enquanto escutam e leem a letra dela ali, orassem ao Senhor pedindo, Pai, se eu não sou próximo de Ti ainda, que eu possa me aproximar. E se tem alguém que precisa se aproximar do Senhor, me dá a perseverança desses amigos. Me dá a fé que eles tinham no Senhor, sabendo que seja lá qual for a dificuldade, e seja lá qual for o milagre que tenha que acontecer, o Senhor pode fazer isso. Pode passar, por favor. Era um aleijado, mas que não vivia só. Tinha 4 amigos, 4 corações repletos de bondade e fé, esperança à vista. 4 cordas, cada uma numa ponta de uma cama, um buraco aberto no telhado. Muita sincronia, equilíbrio e pontaria. 4 homens que não sabem o que é desistir, duvidar. Desce aquela cama bem no meio do lugar onde estava Cristo. O que é mais difícil, quem irá me responder? Perdoar ou curar? Sai andando aleijado, carregando o seu leito. Como é livre alguém que é perdoado. No telhado, 4 homens abraçados, lágrimas e risos. Me responda o que é difícil para Deus operar. Olha os 5 amigos, até parecem com os guris do lugar.
Sobe na figueira, pula ribanceira, banho de cachoeira, pó, lama e poeira. Travessuras mil pra fazer, como foi há tempos atrás. Chega de sofrer, chega de lembrar, bobo é quem por último chegar. Deus seja conhecido por seus amigos. Até onde? Por seus familiares. Como tem sido a sua vida com relação ao discipulado, a conhecer mais a Cristo? Como é que a gente tem agido com relação à comunhão do corpo de Cristo? A se aproximar de outras pessoas? Qual é o seu nível de cumplicidade e conversa com sua esposa, com seu marido, com seus filhos? Como você tem se aproximado dos seus familiares? De que forma você tem se esforçado para estar junto de irmãos que não se parecem tanto com você? Não desista. Essa acho que talvez seja uma das coisas que, quando eu olho para muitas perguntas que eu acabei de fazer a vocês, eu provavelmente falho em todas. Mas não desista. Você, assim como eu, tem falhado, mas lembre desses 4 amigos que tiveram suas dificuldades e todos os motivos do mundo para desistir. Todos os motivos do mundo para desistir. Eles tinham sol, calor, obstáculos, olhares, oposição, discriminação, vergonha. Nada disso impedia eles de continuarem. Como diz a música, me responda o que é difícil para Deus operar. Imagina a alegria daqueles 4 amigos e pensem em irmãos que cresceram na jornada com o Senhor por meio de exemplos de servos que os conduziram ao Pai por meio da sua graça. Não é só sobre ele ter sido curado, é sobre como aquilo glorifica ao Senhor. Muitos de vocês, o testemunho de vocês, frente ao Senhor Jesus Cristo, frente a amizades e relacionamentos que foram estabelecidos, honram a Deus e nos alegram por conta disso. Esses amigos são ótimos exemplos de pessoas que não desistem, existe um alvo e eles vão. No verso 20 e 21, algo muito precioso acontece. E quando você lê rapidamente, eu particularmente li esse texto várias vezes anteriormente, lendo os evangelhos e tudo mais, e sempre eu tinha uma leitura equivocada, errada. Uma leitura rápida sobre aquilo pode trazer um erro. Que é o seguinte, no verso 20, Jesus diz o seguinte, vendo-lhes a fé. E quando ele diz vendo-lhes a fé, muitas vezes eu olhava pensando apenas nos amigos. Jesus vê a fé dos amigos e diz, o paralítico, seus pecados foram perdoados. Só que lendo um pouco e analisando um pouco mais o texto, frente a alguns comentários e até diferentes traduções, a ideia que Jesus está falando é vendo-lhes a fé dos 5. Os 5 estavam crendo que aquilo era possível, voltar a andar no caso do paralítico. E por que eu estou dizendo isso? Mas, Gustavo, isso parece tão óbvio, você vai ler, tudo bem, é um problema seu, você passou um bom tempo lendo errado, tudo bem, a gente entende. Mas entenda uma coisa que talvez foge ao nosso olhar. Isso também nos conta muito sobre como era o paralítico. Essa ideia de vendo-lhes a fé, a gente já viu os amigos, a gente já viu os fariseus, mas o paralítico também tem seu lugar nessa história. Não só como o ato de alguém que vai ter um milagre. Mas olha como é interessante. É muito provável que esse paralítico ele deve ter agido junto aos amigos num clima de confiança, dando ânimo para eles. Não desista, vamos junto, eu quero encontrar o Senhor, eu quero encontrar esse mestre que tem curado, que tem falado. Não, a atitude do paralítico não era de, gente, faz isso não por mim não tem problema não, deixa eu aqui na minha, deixa eu assim. Não, gente, não se esforça não precisa não. Sabe aquela autocomiseração de tipo, ninguém fala comigo, ninguém gosta de mim, as pessoas estão aqui, mas não, o paralítico ele viu os amigos sofrendo no sentido de esforço para chegar e é muito provável que esse paralítico dizia, eu amo vocês, muito obrigado por me levar para próximo de Cristo, continua por favor, eu quero chegar lá. Não é uma situação simples, não é todo mundo que tendo uma paralisia muitas vezes, sabendo que a cura está ali do outro lado da porta, vai aceitar ser levado, ser baixado de um telhado.
Não, ele olha para aquilo e muitas vezes, vendo-lhes a fé dos 5, quando Jesus fala, é provável que a atitude daquele paralítico era de: obrigado por estarem lutando para que eu conheça ao Senhor. Homem, os seus pecados estão perdoados. Olha comigo para o texto. Homem, os seus pecados estão perdoados. Quando eu li a primeira vez, há muito tempo atrás, esse texto, parece uma quebra de expectativa. O homem é paralítico. Eu quero ser curado. Estou indo para ser curado. Quando eu chego em Jesus, ele diz: seus pecados são perdoados. E se parasse aqui o texto, você ficaria: oh, o cara não vai andar não? Vai só ser perdoado os pecados? Gente, o perdão dos pecados é o máximo que pode acontecer para alguém. Ser perdoado dos pecados, se aproximar de Cristo Jesus, é o auge de qualquer coisa. Até mais do que andar, enxergar, falar. O homem paralítico, melhor dizendo, Jesus não estava ali apenas preocupado com a paralisia física daquele homem. Ele também estava preocupado com a paralisia espiritual dele, causada pelo pecado. Isso também deve ser um motivo de alegria. Quando a gente se rende aos cuidados do Senhor, por vezes, não somos surpreendidos com milagres do aqui e do agora. Não é porque você vai honrar o Senhor, Ele vai dizer, e Ele vai lhe receber, e você vai se render a Ele, que vai acontecer um milagre em sua vida automaticamente. Não vai acontecer, às vezes, as dificuldades vão continuar, as doenças vão continuar, as tristezas vão continuar, mas os teus pecados foram perdoados. Você tem reconciliação com o Pai, e isso é o mais importante. Entender quem Ele é muda tudo. Ser livre do domínio do pecado e caminhar junto a Ele é algo incrível. E mesmo sem termos êxito todo o tempo, porque a gente peca, a gente pode considerar que a gente tem um Consolador que vai nos guiar e ajudar na caminhada. O que eu quero dizer com isso é que, ao se aproximar do Senhor, se vier uma cura, se vier uma melhora em algum aspecto, glória a Deus. Mas se alegre, principalmente, porque os seus pecados foram perdoados. Porque você pode olhar para Deus e dizer: o Senhor, em Cristo Jesus, é meu amigo. Eu posso estar em desespero, mas o Senhor é o alvo. É para o Senhor que eu quero caminhar. Pai, eu não tenho o que fazer, eu não tenho força, mas o Senhor é forte. Eu não consigo, Pai, mas o Senhor consegue. E o Senhor vai fazer o que é melhor para mim. Seja andar, seja curar, seja melhorar, seja até mesmo o melhor em algum outro aspecto. Mas Ele sabe o que é melhor para você. Quando eu era adolescente, minha mãe tinha 16 para 17 anos, e minha mãe faleceu, né? Ela teve câncer, ela faleceu. E eu me lembro que eu estava tão centrado num possível milagre que pudesse acontecer, e eu me lembro que até depois dela sem vida na minha frente, ali naquele momento ali de tristeza, eu ficava no meu coração: oh Deus, ressuscita minha mãe, porque eu queria ver, eu queria estar ali, eu queria que Ele fizesse algo. Eu não estava ali pedindo para Ele não é Deus Todo-Poderoso, então faz uma cura, faz alguma coisa. Só que muitas vezes, quando a gente olha para Deus dessa forma, a gente esquece que não vai ser algo externo que Ele quer trabalhar, mas Ele quer nos aperfeiçoar para se parecer mais com Cristo. E isso é mais importante do que, aqui no texto, o paralítico andar. E em nossas vidas acontecer algo extraordinário. O extraordinário é você se reconciliar com Cristo. Isso é extraordinário. Olhar apenas para as circunstâncias pode me fazer perder o encanto das palavras: os seus pecados foram perdoados. Jesus estava mais preocupado com a cura espiritual. A gente quer muito milagre, mas por vezes a gente esquece de perceber que Deus está nos aproximando, ou melhor, nos aprimorando no processo. Deus está cuidando de você, mesmo em meio ao desespero, mesmo em meio às dores. Deus estava trabalhando com aqueles 4 amigos, mesmo nas dificuldades, mesmo com aquele homem ali, deficiente, com problemas. Deus estava trabalhando, mesmo que não houvesse a cura. Porém, a história não vai parar por aí. No verso seguinte, a gente vai ter a reação dos escribas e fariseus, que encontram nas palavras de Jesus o que eles mais queriam: a blasfêmia.
porque eles viam corretamente que só Deus podia perdoar pecados. No entanto, eles não percebem que o relacionamento que Cristo tem com o Pai é tão intenso que ele tem autoridade para perdoar pecados que não foram cometidos contra ele. Notem no verso 22 e no verso 23. Nesses dois versos, a gente tem uma busca pela verdade sobre aquilo que Jesus está declarando. E aqui talvez seja a parte, os dois versículos que tenha mais confronto no aspecto do que Jesus vai falar com os fariseus. Os escribas e fariseus acusavam Jesus de blasfêmia em seus corações. Jesus sonda os corações deles e pergunta para eles: o que é mais fácil? Perdoar ou curar? O que é mais fácil? Dizer a esse homem, seus pecados estão perdoados, ou fazer ele caminhar? Esse momento ele acaba sendo vital para que a gente entenda o sentido da acusação e o quanto Jesus é incrível. Jesus é incrível. Eu sei que a gente sabe que ele é incrível, mas a forma como Jesus lida com as situações na palavra de Deus, você fica, que homem perfeito. A gente pode identificar três coisas aqui. Primeiro, na cultura da época, existia uma grande associação entre doença e pecado. Se a pessoa era paralítica, provavelmente ela pecou demais. Se a pessoa não tinha dinheiro, provavelmente ela está pecando demais. Então, problemas, doenças e dificuldades eram muito atrelados a pecado. Assim, perdoar os pecados era algo que que apenas Deus poderia fazer. E isso libertaria aquele homem de algo muito mais pesado do que sua paralisia. Lhe daria aceitação redentora diante de Deus, além de uma aceitação social entre a população. Então, quando Jesus fala, os seus pecados estão perdoados, é algo muito pesado e muito profundo, e só Deus pode fazer isso. Ninguém mais poderia fazer isso. Os fariseus estavam observando, dizendo, por isso que ele está blasfemando. É importante lembrar que quando Jesus é questionado em outro texto bíblico sobre quem pecou para que um homem nasça cego ou algo assim, ele responde que não foi por conta dos pecados dos pais ou algo assim, mas para que o poder de Deus seja manifestado. O que eu estou querendo dizer com isso é que essa questão de pecado associado, doenças associadas a pecado, isso talvez seja conversa para outra pregação, não necessariamente é isso que o texto está querendo trabalhar. E por que pensar nisso é necessário nos livra de algum tipo de engano? Por vezes a gente associa a bênção apenas para as coisas que a gente pode ver materialmente, que é um pensamento de fariseu. Então, por exemplo, ganhei uma promoção no trabalho. Deus está te abençoando. Fiquei doente, não pude trabalhar. Então seria o quê? Maldição de Deus? Nota como é fácil a gente relacionar as coisas coisas que são boas para as nossas vidas, promoções, dinheiro, seja lá como for, sucesso, ligados mais à questão de parece que Deus está nos abençoando. Jesus estava preocupado com o peso do pecado, algo interno que trata o coração e transforma as vidas. Se a gente fosse analisar direitinho, e aí é o segundo ponto desses versículos, por que os fariseus, que eram líderes religiosos da época, não prenderam Jesus naquele exato momento? Eles podiam fazer isso. Naquele exato momento, os fariseus podiam puxar Jesus e dizer, pronto, vamos matar esse cara. Agora, ele está mentindo. Ele está blasfemando. Ele não pode perdoar pecados. De acordo com a lei, ele pode morrer agora. Vamos matar Jesus. Por que eles não fazem isso? E aí entra justamente a fala de Jesus. Para que a gente possa responder isso, a gente precisa analisar a profundidade da pergunta que Jesus faz. Jesus fala uma coisa muito legal. Ele fala o seguinte: o que é mais fácil dizer? Notem. O que é mais fácil dizer, então? Perdoo ou curo? Porque falar por falar, qualquer um fala. Qualquer um pode falar. Os pecados não eram possíveis de serem analisados, passíveis de análise. Não tem como eu sondar o coração de Alex agora e pensar o que ele está sentindo, pensando, analisando. Não tem como eu saber. Para os fariseus, Jesus tinha falado algo da boca para fora. É como se Jesus, naquele momento, quisesse simplesmente se amostrar. Seus pecados estão perdoados. Aquilo que Jesus estava falando para os fariseus não tinha peso nenhum. Aquilo era uma blasfêmia, era uma mentira apenas. E o terceiro, os fariseus estavam com um grande problema caso verbalizassem uma resposta para Jesus. Porque
tanto perdoar como curar são coisas divinas. Só Deus pode fazer. Se Jesus perguntasse para o fariseu, o que é mais fácil, perdoar ou curar? Qualquer resposta estava errada. Porque qualquer resposta diria, você tem autoridade sobre as coisas aqui, fazer milagres. Frente a estes 3 pontos, uma pergunta sincera deve tomar o nosso coração. O que a gente gostaria que Jesus fizesse em nossas vidas hoje? Falasse, seus pecados estão perdoados, tratando o nosso coração e nossa comunhão com Ele, ou falasse, esse problema que não parecia ter jeito na sua vida, seja doença, vício, amargura ou incapacidade, será resolvido. O que a gente prefere hoje? Uma proximidade com Deus ou um tratamento externo, como os fariseus, de resolver apenas os problemas? Dando continuidade, a gente tem a declaração de Jesus no verso 24, dizendo que o seguinte, que o Filho do Homem, uma expressão que era direcionada no Antigo Testamento, indicando que o Messias prometido estava para chegar, que ele reinaria para sempre, aquele que tudo subsiste por meio dele, que ele é o princípio e o fim, estava ali. Nesse momento, é a primeira vez no verso 24 que Lucas vai usar o termo Filho do Homem. Esse termo é usado no Antigo Testamento com uma força muito grande. Ao longo do livro de Lucas, esse nome, o Filho do Homem, é dado 26 vezes, e nos evangelhos a gente pode encontrar cerca de 80 vezes. Jesus está dizendo que ele é um com o Pai, que ele está próximo do Pai de tal maneira que ele é um com o Pai, quando ele usa essa expressão. Jesus, no verso 24, ele responde a sua própria pergunta, evidenciando para os fariseus que a afirmação de cura era visível e que o perdão dos pecados também tinha sido concedido àquele homem. Quando Jesus diz, seus pecados estão perdoados, e quando ele diz, levanta e anda, ele está querendo mostrar aos fariseus que, se eles não podem conferir internamente que os pecados foram perdoados, eles podem conferir externamente que aquele homem foi curado. O que isso quer dizer? Se o homem foi curado com a autoridade de Jesus, Jesus também estava tendo autoridade para poder perdoar eles daqueles pecados. É como se a ação que vem com a cura do homem validasse o que Jesus está fazendo. A glória de Deus estava sendo manifestada naquele momento. No verso 25 e 26, essa cena é muito forte e acaba sendo muito simbólica. Aquele homem que passou a vida toda carregando o seu leito, agora ele pega o seu leito de pé, curado, restaurado, vibrante, repleto de agradecimento e carrega seu leito por entre as pessoas. Aquele homem, certamente também seus amigos e muitos ali, começam a dar glória a Deus. Se antes o leito definia o paralítico, agora carregar o leito muda a vida daquele homem. Cristo definia quem ele era agora. Ele era perdoado, ele era da família de Cristo, ele estava próximo do Senhor, ele conhecera o Senhor ali. A expressão que é usada, louvando a Deus ou glorificando a Deus, remete a uma ideia de que a glorificação, aquele homem não sai mais, tipo assim, Jesus aqui e ele agradecendo, obrigado Deus. A expressão usada no texto dá a ideia de que ele olha para Jesus e diz, obrigado Deus. Ele reconhece que o próprio Cristo que estava ali na frente era o Deus encarnado. Ele não vira e diz obrigado, ele diz, eu estou de frente a Deus. O Senhor me curou. Eu conheci o Senhor. Aqui eu vou pedir licença a vocês para que a gente possa pegar essa cena do homem carregando o seu leito e unir ao que a gente cantou um pouco mais cedo, imaginando algumas coisas que poderiam passar na mente daquele homem e que pode passar na mente de todo aquele que foi perdoado e que tem acesso ao Senhor, que foi perdoado dos pecados, que teve sua vida transformada, não apenas de forma externa, mas olhando para o autor e consumador da fé. Imagina aquele homem andando com seu leito, os amigos felizes lá no telhado ainda, chorando. Deus mostrou o seu poder. As pessoas admiradas com aquilo.
saltitando de alegria aquele homem estava, louvando a Deus e pensando, assim como a gente cantou, graça sobre graça eu recebi. Eu não merecia isso, mas Ele me curou. E da plenitude eu renasci. Eu não tinha como sair de onde eu estava sozinho. Ele me chamou, Ele me fez nascer de novo. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Aquele homem precisava encontrar o Senhor. Ele precisava olhar para o Senhor e dizer, e nem precisou dizer nada. O Senhor olhou para ele e disse, teus pecados estão perdoados. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Aquele homem não estava só sendo curado para andar, ele estava sendo curado porque o pecado estava mais dominando a vida daquele homem do que qualquer outra coisa. Assim como nossas vidas, muitas vezes, que o pecado nos paralisa de andar, muitas vezes, nos faz voltar a certos hábitos que a gente não tinha. Jesus está dizendo, vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo o meu pecado se apagou no amor de Deus. O Senhor Jesus mostra o seu amor àquele homem e todo o seu pecado é perdoado. E talvez aquele homem, enquanto andava para casa e pensava na sua vida, e os seus amigos o acompanhavam, ele podia pensar, logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, eu não tinha ao que recorrer. Logo eu, de graça eu recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal. Aquele homem estava diante do Deus imortal. Assim como eu e você têm acesso ao Senhor por meio de Cristo, diante do Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. E mais à frente, ainda usando a música, o amor de Deus é rico em benefícios, não porque aquele homem simplesmente andou, mas porque ele agora conheceu o Senhor. E o fato dele andar faz com que ele glorifique a Deus. O amor de Deus não mede sacrifícios. Dos braços desse amor recebo o perdão, comprado por Jesus. E se eu pudesse lhe convidar para alguma coisa hoje, eu queria lhe convidar justamente isso. Dos braços desse amor recebo o perdão. Olhe para Cristo dizendo, Senhor, não sei as dificuldades, os medos, as coisas que estão por vir, mas o Senhor sabe. Faz com que eu tenha amizades, ó Deus, que me conduzam ao Senhor. Eu me lembro até hoje, eu tinha me afastado um pouco da igreja quando eu retornei. Antes de entrar, eu fiz, Senhor, por favor, que o Senhor guie as amizades que eu tenho. E eu me sentei lá no cantinho. Terminei a oração. Me lembro até hoje, Brunão. Sabe mexer no som? Sei não. Vem pra cá. Até hoje é meu amigo. Tantos outros que Deus acrescentou. Uma família em Cristo. Quando a amizade encontra o poder, tudo pode ser transformado. Vidas são transformadas, mentes são transformadas. É isso que a palavra de Deus quer chamar você para viver. Você deseja ser perdoado dos seus pecados, encontrar uma família em Cristo, amigos mais chegados que irmãos, e quase tudo que a gente comentou um pouco aqui, poder estar diante de Cristo Jesus, o Deus vivo, e lhe chamar amigo. Que possamos olhar para as circunstâncias, com suas dificuldades, mesmo com seus problemas, e saber que Deus pode nos libertar. Pode fazer um milagre se Ele desejar. Pode aproximar familiares, amigos, pessoas do seu nome, por meio da vida de cada um aqui. Que Deus possa nos dar a perseverança dos amigos, um coração que quer ser ajudado muitas vezes como um paralítico, mas acima de tudo uma fé inabalável, sabendo que Cristo é a solução dos nossos problemas. Não minha força, não do meu jeito, mas do jeito dele. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tua bondade, muito obrigado por tua palavra. Logo eu, Senhor, como a gente pode cantar essa música em oração, sabendo que a gente não merece, mas o Senhor é bondoso, o Senhor é glorioso. Glória ao Senhor, Pai, pelos séculos dos séculos, Pai. Que tudo que nós possamos fazer seja feito para te glorificar. Nos perdoa, Pai, porque a gente falha muitas vezes, a gente erra muitas vezes, e às vezes esse pecado nos paralisa muitas vezes, mas o Senhor é encantador, o Senhor nos constrange com teu amor. Que aqueles que não te conhecem possam te conhecer, ó Deus. É a melhor coisa que alguém pode experimentar e viver, é estar do teu lado.
É isso que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém.